Doutora Ana Maria Martins, da Universidade Federal de São Paulo e diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. Esse nosso metabolismo, ele necessita uma quantidade muito grande de enzimas, acredita que a gente tenha de 2.000 a 3.000 enzimas e elas vão ser responsáveis por todas as reações metabólicas do nosso corpo, desde a digestão, da absorção de alimento, do crescimento, tudo isso é mediado, ele necessita da presença de algumas enzimas. Tem um grupo de doenças que chamam doenças de depósito do lisossomo. Esse lisossomo, ele é uma estrutura da célula muito importante. A célula, a gente tem que imaginar que ela é como uma cidade. Ela tem que ter luz elétrica, então ela tem que ter energia, ela tem que ter um lugar para escoar água. Ela precisa ter todos esses sistemas. Esse lisossomo, ele funcionaria como a usina de reciclagem da cidade, né? Que é o que ele faz dentro da célula. Cada célula que morre vai para dentro desse lisossomo e ele vai reutilizar algumas partes dessas moléculas e outras ele vai descartar, né? Ele também está envolvido com a defesa, porque ele também vai destruir bactérias, vírus, né? Mas o nosso foco são as mucopolissacaridoses. E por conta desses defeitos enzimáticos, a gente vai ter uma série de alterações. São vários tipos de mucopolissacaridose. Elas foram descritas inicialmente com o nome do médico que viu pela primeira vez e publicou, mostrando as alterações que elas tinham. Depois foi modificado e se fez uma nomenclatura por números, mucopolissacaridose 1, 2, 3, 4, 6 e o 7. Vocês viram que eu pulei o 5. É porque os 5, eles achavam que era uma mucopolissacaridose diferente. Ela foi descrita por um oftalmologista que era o Dr. Shea. E o Dr. Shea achava que era uma outra mucopolissacaridose, porque essa mucopolissacaridose era muito leve. Quando eles conseguiram fazer a dosagem das atividades dessas enzimas especificamente, que aconteceu isso só a partir de 1963, 1964, eles viram que o Shea e o Hurler eram a mesma doença, na verdade, só que uma era o lado mais grave da doença e o outro era o lado mais leve da doença e por isso desapareceu o 5, né? A MPS 5. Como vocês podem ver, as mucopolissacaridoses, a mucopolissacaridose A1, A2 e A6, elas são um pouco parecidas, como a gente vai ver, e na verdade, quando a gente vê as reações metabólicas, elas são muito próximas, a gente até entende por que elas são um pouco mais parecidas. As mucopolissacaridoses, elas são doenças genéticas. E a maioria delas tem um tipo de herança que é a herança autossômica recessiva. O que significa? Na autossômica recessiva eu preciso de um gene do pai e de um gene da mãe. Então o que acontece com esse gene? A receita para produzir a enzima, ela tem um erro. E aí ele vai fazer uma enzima que não vai funcionar de maneira completa. O pai e a mãe têm um gene com a receita completamente correta e um outro gene que a receita não tá correta. 50% de atividade de enzima é suficiente para o pai e a mãe funcionarem muito bem e não ter nenhum problema. Mas quando eles vão fazer um filho, vai ter uma chance em 4 de um filho receber só os 2 genes que não têm a receita correta. E aí, desta forma, aparece a doença. Isso acontece na maioria das mucopolissacaridoses. A outra forma de herança, como vocês estão vendo agora, é a herança da mucopolissacaridose do tipo 2, que é uma herança que a gente chama herança ligada ao X. Porque o gene que tem a receita para produzir a enzima da mucopolissacaridose do tipo 2, ela está no cromossoma X. Então, como vocês podem ver, a mãe tem 2X. Um X tem a receita correta e o outro X, a receita dessa enzima está errada. A chance dela passar para os filhos e para as filhas é de 50%. Os filhos vão ser afetados, e a maioria das vezes a filha não vai ser afetada, mas ela pode ter filhos e também passar para as filhas essa mesma alteração. Quando a gente tem um homem, né, com mucopolissacaridose do tipo 2, com aquela forma atenuada, né, que é um indivíduo que tem uma inteligência normal, ele pode se casar, ele pode ter filhos, e aí o que vai acontecer? O X, o pai dá para as filhas, e o Y ele dá para os meninos. Então, o que vai acontecer é que o homem portador de mucopolissacaridose do tipo 2, ele vai dar o X para todas as filhas dele. Então, todas as filhas carregarão
o gene que tem a receita errada para a enzima da mucopolissacaridose do tipo 2. Essas doenças, elas foram classificadas por uma alteração que é a alteração do cognitivo, a alteração da inteligência, em forma grave e forma atenuada. Então, essa classificação, ela só visa dizer para nós que na forma grave eu tenho comprometimento do cognitivo, da inteligência, e na forma atenuada não. Então, a forma grave, como eu tenho comprometimento da inteligência, eu sei que a deficiência da enzima é menor do que 1%, quer dizer, uma deficiência mais importante. Então, a doença, de maneira geral, as manifestações vão ser de uma maneira mais importante, de uma situação mais grave, porque ela tem menos atividade da enzima. Naquelas que a atividade é maior que 1%, isso é suficiente para que não exista o comprometimento do cognitivo, da inteligência. Quem que pode ter essa forma grave? Seria a mucopolissacaridose do tipo 1, que é a forma Hurler, né, que é o quadro mais grave dessa doença. A mucopolissacaridose do tipo 2, 75% tem comprometimento do cognitivo e tem um quadro degenerativo. A mucopolissacaridose tipo 7, que também pode ter um quadro grave com comprometimento mental. As mucopolissacaridoses que são da forma atenuada, eles não têm o comprometimento da inteligência, do cognitivo, mas eles também podem ter comprometimentos graves, como ter um comprometimento ocular que leva à cegueira, ou ter uma manifestação cardíaca muito importante. Vai variar a velocidade em que o depósito acontece em determinados tecidos, e aí vai ser menos ou mais grave, e isto é variável. Quando a gente olha essas imagens de alguns pacientes com mucopolissacaridose do tipo 1, a gente vê que o grupo de cima do slide são as formas graves. Então, são crianças que têm uma cabeça com um tamanho maior, é uma cabeça que ela cresce para trás, então a gente vai ter um tamanho de crânio maior, a gente vai ter lábios que são um pouco como se eles estivessem inchados, né? Como se eles estivessem infiltrados. Essa pele do corpo deles, ela também parece infiltrada. Quando você toca o braço de uma criança como essa, ou a face, ela é endurecida, porque esse depósito ele se faz também nessa região, no tecido celular subcutâneo. Todas as alterações, as limitações articulares, todas as alterações, elas vão ser mais pronunciadas nesse grupo de pacientes com doença grave, além deles terem um comprometimento cognitivo. O grupo que está abaixo é aquele paciente que tem a forma atenuada. E como vocês podem ver, a gente olhando para esses pacientes não nos chama tanto a atenção as alterações que eles têm. São alterações mais discretas, em geral, mais concentradas nas mãos. Então vão ter algumas limitações, alguns dedos com algumas contrações, alguma dificuldade de mobilidade, mas não tão importante quanto a gente vê na forma grave. No tipo 2, a gente vê também que os de cima do slide, eles também são pacientes com a forma grave, né? E aparentemente já são pacientes que a gente olhando, a gente percebe que eles têm comprometimento da inteligência. E os de baixo, embora a gente tenha esse paciente adulto que tem uma característica mais significativa da doença, em termos de depósito na região facial, ele tem uma inteligência normal, ele tem um emprego, é um rapaz independente, né? Quer dizer, ele é uma forma atenuada, ele não tem comprometimento da inteligência, assim como as outras crianças, estes gêmeos e o outro menino que aparece nessa foto. A mucopolissacaridose do tipo 4 também não tem comprometimento cognitivo, né? São pacientes que têm um comprometimento muito grave do esqueleto, que muito cedo, por volta de 2 a 4 anos, já tem alteração da marcha, já chama a atenção da família, que leva ao pediatra essa queixa, pescoço curto, um tórax que fica meio para frente, meio abaulado, infecções respiratórias frequentes, são as alterações que eles vão ter. E do grupo das mucopolissacaridoses são os que têm o maior comprometimento da estatura, eles têm uma estatura muito baixa. A mucopolissacaridose do tipo 6 também não tem comprometimento cognitivo, vai ter mais ou menos
as alterações que a gente já viu em termos de infiltração facial, limitação articular, eles não conseguem esticar completamente nem o braço e nem as pernas, né, os joelhos, e eles também não conseguem esticar completamente os dedos das mãos. Eles têm algumas limitações, às vezes até uma mão que a gente chama mão em garra, que é quando ele tem essa limitação fixa pela alteração que acontece com o tempo. Em termos dessas manifestações, o que eu posso dizer para vocês em resumo é que as manifestações clínicas da mucopolissacaridose, elas são multissistêmicas. Então elas podem comprometer o cognitivo, então a parte neurológica, esse crescimento da cabeça, ele pode acontecer por conta de uma hidrocefalia, que o líquor que circula na medula e no cérebro, ele acaba não circulando de maneira adequada por conta desse depósito dessa substância que não é digerida do lisossomo, também vai acontecer lá no sistema nervoso central. Então acaba não rodando direito, ele acaba fazendo uma hidrocefalia. Eles podem ter depósito no olho, vão ter manifestações oculares, opacidade de córnea, alteração de retina, comprometimento da audição, então a surdez é frequente. Eles podem ter o problema cardíaco pelo depósito no músculo e na válvula, um aumento do fígado e do baço. Eles podem ter um quadro de diarreia, de aumento de número de evacuações, que também é pelo depósito que se faz no intestino, e a limitação no esqueleto, que a gente já falou e vocês já viram em algumas fotos, que é a limitação de movimento das articulações. No próximo slide a gente vê um resumo das manifestações clínicas do paciente. Então a gente vê as alterações faciais, o alargamento da raiz do nariz, os lábios que são inchados, ou a face que parece mais infiltrada, a opacidade de córnea, que são aqueles pontinhos brancos que a gente já falou. Alguns pacientes, ilustrando, levam a um quadro de necessidade da traqueostomia, por conta da dificuldade respiratória, porque o depósito ocorre também dentro da faringe, né, desses órgãos que levam o ar aos pulmões, e a gente vai ter uma alteração importante aí. As alterações esqueléticas, como da coluna, como dos ossos das mãos, a imagem das mãos, que ficam essa mão que ela é mais retraída realmente como uma mão em garra. Então, essas são as manifestações principais, né, que a gente vai ver nas mucopolissacaridoses, com algumas diferenças, né? Alguns tipos têm as suas peculiaridades, né? Como o tipo 3, que é um tipo que ele tem mais um quadro, não tão multissistêmico, um pouco mais discreto, mas um quadro neurodegenerativo muito importante, que começa por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Essas são as informações que a gente gostaria de passar das manifestações clínicas das mucopolissacaridoses.